E já estamos de volta aqui pela sua TV SEAC, mais um programa especial, mais um despertar especial. Nós estamos recebendo em nossos estúdios Sidney Fernandes para falar de uma novidade. Mais uma novidade que será apresentada para você, Sidney. Obrigado pela sua presença conosco mais uma vez. Obrigado, Reginaldo. Estamos aqui para lançar mais um livro de minha autoria e eu agradeço muito o espaço que você abriu para nós. E toda vez, né, Sidney, que a gente fala de obras, novos projetos, eu gosto de fazer essa pergunta para você, né? O que te fez e te trouxe aí as ideias, né, para que você pudesse construir herdeiros de nós mesmos? Sabe, meu caro Reginaldo, é uma pergunta que às vezes eu consigo responder, às vezes não. Quando eu tenho a ideia de um livro, eu às vezes até anoto quando é que surgiu o primeiro momento e o que me levou a enveredar por esse caminho. No caso do Herdeiros, eu não tenho exatamente esse instante, mas a verdade é que eu tomei conhecimento através de uma entrevista de uma negra, uma africana, que estava trazendo uma espécie assim, vamos dizer, de relato, de denúncia contra os desmandos sofridos pelo seu povo. E ela tornou-se uma escritora respeitada aqui, tanto na América do Norte como na América do Sul, e me chamou a atenção. E quando eu fui pesquisar alguma coisa sobre ela, eu descobri que havia ocorrido um genocídio de africanos no começo do século XX, uma coisa absurda de que a humanidade não tem conhecimento ainda. E vale lembrar também, Sidney, quando você fala, né, desses resgates históricos, né, que ele tem todo o aparato espiritual, né? Não é só a linha espírita, todo o processo de reencarnação que você pesquisa também, né? Não é só o fato histórico que nós estamos relatando aqui, né? A grande possibilidade que o livro espírita nos oferece, Reginaldo, é o de que nós não ficamos apenas na pesquisa em torno dos fatos relacionados com a atividade humana dos vivos, dos encarnados. Nós trazemos, Reginaldo, o ponto de vista da espiritualidade. E isso é muito importante, porquanto o ponto de vista dos homens é relativo. Nós somos limitados, nós ainda estamos presos a muitas injustiças. E aí nós ficamos pensando, como Deus está vendo isso? Como que os enviados do Senhor estão acompanhando? Será que nós estamos entregues a esses tiranos, a essas pessoas más? Eles não sofrerão as consequências dos seus desmandos? Onde é que está a justiça divina? E graças à doutrina espírita, Reginaldo, nós passamos a ter acesso através de comunicações, de intuições, de relatos, vamos dizer assim, paralelos, que nos fazem supor como certas situações foram tratadas e como esta agora, na base da analogia, vamos deduzir como ela esteja sendo tratada também. Tudo isso nos permite analisar a história, como os homens a contam, e às vezes eles não contam direito. A narrativa do vencedor é uma, do derrotado é outra. E além disso, nós trazemos também o ponto de vista espiritual, que eu me arriscaria a dizer que é o definitivo. Todas as nossas injustiças, as coisas erradas que acontecem, nós temos que prestar contas a Deus e principalmente a nós mesmos. Eu entendo que toda vez que você nos coloca a isso e quando a gente ouve, né, as questões que são relacionadas à parte espírita, né, é que faz com que a gente possa também ver que não existe só injustiças, né, que a gente vê que também que alguém está passando por um processo de reencarnação e ele está pagando por aquilo que ele fez dentro de um processo. Você consegue trazer isso também nesse livro novo que você está nos apresentando, né, Sidney? A doutrina espírita
nos mostra claramente, e não só a doutrina espírita, mas é que nós estamos num programa espírita, eu tenho que me basear nos argumentos teóricos da doutrina espírita. Mas o Espiritismo nos mostra claramente, Reginaldo, que nenhuma semente, nem um pequeno ato, nenhum pequeno desvio ficará sem a necessidade, sem um reajuste, sem um reparo. Nós achamos, isto aqui eu fiz, é coisinha pequena, ninguém vai ficar sabendo, está muito bem escondido. É engano da nossa parte. Tudo que nós fazemos de errado conosco e com o próximo, isso vai precisar ser reparado, mais cedo ou mais tarde. E às vezes, Reginaldo, muito mais cedo do que pensamos. Muitas das religiões dizem que nós acabamos por ter que pagar aqui mesmo, né? Plantamos e colhemos aqui dentro de uma própria vida. Já no Espiritismo a gente entende que o processo, você pode passar de uma vida para outra para vir fazer esse resgate, não é isso? É isso que eu estou entendendo também? Quando eu cometo um ato errado contra alguém, contra um povo, contra um país, contra a natureza, eu assumo um compromisso. É como se fosse, vamos dizer, eu dou um tiro em alguém e imediatamente eu recebo esse furo no meu corpo perispiritual. Eu provoco, uma expressão metafórica, um furo, uma mácula, uma ferida. Então eu morro, vou para a espiritualidade, imediatamente eu constato que o que eu fiz de errado está impregnado em mim mesmo. Então eu morro doente, volto doente e às vezes volto para a espiritualidade com essa doença, até que o último ceitil, a última gota, a última ervilha que eu desviei, sejam reconduzidos ao caminho certo, à justiça, de acordo com as leis de Deus. Você nos acompanha aqui no programa Despertar pela sua TVCA, que nós estamos falando com Sidney Fernandes sobre o livro Herdeiros de Nós Mesmos. Começamos esse primeiro bloco fazendo aí uma introdução mais para que você possa conhecer, e no segundo bloco nós vamos falar da obra, relativamente da obra, que é importante nós conhecermos também. Sem introdução, nós ficamos aí sem compreender o porquê Sidney Fernandes está falando desse processo todo. Nós voltamos já. E já estamos de volta à sua TVCA aqui com Sidney Fernandes. Nós estamos falando aí da obra, um lançamento, né? Nós estamos lançando neste mês, que você está acompanhando conosco aqui, Herdeiros de Nós Mesmos. Nós falamos no primeiro bloco, né, contextualizamos um pouquinho da parte espiritual para a gente entender o que o Sidney traz nessa obra, o que o Sidney tem colocado nessa obra. E uma das perguntas já inclusa dentro da obra, Sidney, há espíritos que se comprazem aí no imobilismo e se recusam a progredir. Nós falamos das causas, dos efeitos, agora dessa progressão. Existe esse processo todo que você traz também na obra? Os espíritos nos dão conta de que há vagabundos na espiritualidade. E alguns que querem deixar as coisas do jeito que estão para ver como é que ficam. Isso é impossível, Reginaldo. Se há uma lei inexorável, uma lei divina,
é a lei do progresso. Ninguém poderá permanecer na espiritualidade pela eternidade sem entrar neste ritmo de progresso. Todos somos convocados. E se paramos muito tempo na espiritualidade, permanecemos ali e queremos nos encostar por lá e ficar por lá mesmo, sem sofrer muito e sem produzir nada, mais cedo ou mais tarde, levamos desculpe a metáfora, mas um cutucão em nossos fundilhos, nos obrigando a assumir uma atitude perante a vida. O título do livro, que Faça-se Justiça, não é meu. Eu me inspirei numa expressão de André Luiz, em uma de suas obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, herdeiros de nós mesmos. Isto é, eu vou herdar para a minha vida futura, meu corpo futuro, como será a minha vida na espiritualidade, ou na próxima encarnação, ou minha volta à espiritualidade, eu vou colher aquilo que eu semeei. O tema é muito bom mesmo. Simples assim. O tema é muito bom e muito reflexivo para quem, olha, eu vou entender que eu tenho algo que eu vou herdar futuramente, né? As pessoas, quando têm poder, Reginaldo, elas pensam que elas estão acima de tudo. Era muito comum na Idade Média os homens dividirem a sociedade em duas partes. Aqueles que podiam e faziam o que bem entendiam e achavam que jamais iriam responder pelos seus atos, pelos seus gestos, pelas suas atitudes, e o resto da humanidade que tinha que obedecê-los. E, infelizmente, na Idade Média, nós tivemos o ápice desse comportamento nocivo quando as pessoas utilizaram-se, inclusive, da religião, falando em nome de Deus, fazendo com que as pessoas sofressem porque não comungavam das suas mesmas ideias, dos seus mesmos paradigmas. E essas pessoas, às vezes, quando contrariadas, eles torturavam, matavam, achando que estavam agindo em nome de Deus. O título Herdeiros de Nós Mesmos é simples. Nós colheremos aquilo que plantamos. E um detalhe, nós não paramos de semear. Por isso ninguém pode dizer, como será o meu futuro? Eu estou construindo o meu futuro agora. Dependendo da maneira de que me utilizo a vida, o meu corpo, as oportunidades que Deus me dá, como eu trato o meu semelhante, como eu trato o meu filho, qual a minha postura perante o meu país, a minha sociedade, eu estou construindo o meu futuro. Exatamente. Eu estou criando a herança que eu vou receber no futuro. Uma herança positiva, né? Positiva ou negativa, quando dependendo... Quando você tem conhecimento, né? Quando você tem conhecimento, naturalmente... eu coloquei dessa herança positiva aí porque eu penso, eu acredito que você também, muitos que nos acompanham também aqui pela TV, devem pensar assim, olha, tanto conhecimento eu tenho, tantas ações são me dadas e proporcionadas, mas quando eu tenho o poder, muitas vezes eu utilizo desse poder de uma forma que não é melhor para aquele que tanto necessita. E tanto conhecimento nós temos. É incrível isso, né? Infelizmente, Reginaldo, o poder corrompe? Sem dúvida. Todas as vezes que eu tenho poder, tenho riqueza, tenho fama, tenho conhecimento, vem comigo também a responsabilidade. Ninguém recebe nada de Deus sem a concomitante necessidade de bem me utilizar desses predicados. E isso, às vezes, Reginaldo, nós nos desviamos, no mais das vezes nos desviamos e acabamos usando mal o dinheiro, a fama, o poder, e a gente acaba voltando à espiritualidade numa situação precária. Voltamos para a espiritualidade, meu Deus, que bobagem que eu fiz. E aí vem as religiões, os homens de saber, os filósofos,
e os livros, e a proposta nossa neste livro é de procurar abrir os olhos das pessoas para elas entenderem que o que elas fizeram de errado no passado, elas vão colher no presente, e também por vias contrárias. Você vê, por exemplo, às vezes uma criancinha nascendo com uma deficiência muito grave, ou às vezes com uma mácula, nasce sem bracinho, ou com um problema mental. Nossa, Deus foi injusto, essa criança não fez nada. Então vem a doutrina espírita, nos esclarece que este bebezinho de alguns dias, alguns meses, ele pode ter feito nada de errado nesta vida. Mas Deus é justo. Está herdando alguma coisa, né? Ele está herdando agora o que, infelizmente, provavelmente fez no passado. Eu coloquei essa questão para a gente pensar e refletir, você aqui em casa e o Sidney aqui também comentar conosco, porque você fala também no seu livro, né, do Holocausto do século XX, né, ocorrido na África. E o Holocausto, a gente sabe que é alguém que ali pisou em alguém, fez com que alguém sofresse, né? E você traz essa relação agora, tanto aí na questão histórica, como também a parte espiritualidade, né? Infelizmente, Reginaldo, eu li um livro pouco tempo atrás que faz um retrospecto assim de 6.000 anos, incluindo os 2.000 que estamos na era cristã atual. Nunca o homem ficou sem guerras. Nunca o homem ficou sem tentar ser mais rico, mais poderoso, ter mais terras. E o que aconteceu no final do século XIX foi a chamada partilha da África. O que é isso? De repente, os povos civilizados resolveram lotear a África. Essa parte aqui pertence à Inglaterra, essa parte aqui pertence à Itália, essa parte pertence aos alemães, essa parte pertence aos Estados Unidos, a Bélgica. É muito comum a expressão Congo belga. Por quê? Porque a Bélgica tomou posse desta região da África. Então, o que aconteceu? Infelizmente, quando nós falamos em Holocausto, logo nos lembramos dos 6 milhões de judeus que foram sacrificados na Segunda Guerra Mundial. E por que eles foram mortos? Por uma questão eminentemente étnica, porque os detratores entendiam que eram de uma raça superior e aquela raça teria que perecer. E o pensamento foi o mesmo pensamento que impulsionou algumas décadas antes, quando a Alemanha tomou posse de uma região que hoje recebe o nome de Namíbia, e mandaram colonos até lá para se apossar das terras de duas tribos, os Namáquas e os Hererós. Este holocausto até hoje é desconhecido da humanidade. Ele foi muito bem escondido, encoberto. Eles nem fazem parte dos livros que as crianças alemãs estudam. Mas, numa ilha chamada Ilha dos Tubarões, que serviu de campo de concentração, campo de extermínio desses povos, quem ia para lá não saía de lá vivo, de repente, hoje é um local turístico muito agradável, os ventos começaram a soprar e começaram a aparecer centenas, milhares de ossadas, de crânios. É como se os espíritos das vítimas tivessem voltado para descobrir os seus restos mortais, para chamar a atenção da humanidade para esse primeiro genocídio ocorrido no século XX.
Olha, eu gosto muito de história, eu sei que você também, Sidney, e isso quando nos mostra, né, a gente tem condições de entender melhor. Você falou que muitas das ações, elas não estão aí sendo estudadas e sendo aí percebidas por toda a humanidade, né? No próximo bloco, né, nós já vamos finalizar esse bloco, eu vou perguntar para o Sidney aqui também, né, sobre essas vítimas, né, como que foram os desencarnes, como são esse processo todo que você trata também na sua obra. Eu não vou contar a obra inteira, porque senão você não vai querer ler, né? Eu tenho que deixar você curioso para que você possa buscar aí essa informação tão importante, porque todas as obras do Sidney nos remetem a esse fator histórico também, principalmente os romances que ele acaba nos apresentando. Nós voltamos já. A sua TVCA que já está de volta, nós fomos aí para um rápido apoio cultural, voltamos para que você continue conosco, acompanhando. Você pode perceber aí um pouco da obra, né? Conheceu a capa aí no nosso apoio cultural, conheceu um pouquinho do que fala essa obra tão importante, o qual nós estamos aqui um pouco melhor detalhando para você com o Sidney no programa de hoje. Eu disse no bloco anterior que nós íamos falar sobre o desencarne, né, dessas pessoas que sofreram, os espíritos, né, dessas vítimas. Como que ficam, Sidney, para voltarem aí a soprar para longe as areias e descobrir ossos chamados aí por justiça. E depois eu quero fazer uma outra pergunta para você também, que me veio em mente agora, né? Nós temos esse processo, você explica um pouco sobre esse processo e eu quero te fazer uma outra pergunta depois. Há pessoas que são vítimas de injustiças aqui na Terra, que desencarnam e são recebidos por parentes, amigos, e eles colocam nas mãos de Deus as atitudes dos seus perseguidores, dos seus criminosos, dos seus verdugos e tocam a sua vida, entregam nas mãos de Deus. Outros desencarnam, morrem com muita raiva, querendo justiça, mas são convencidos por seus parentes, pela espiritualidade, que se eles se voltarem para a vingança, vão estar se igualando aos seus perseguidores. E eles, assim, um pouco a contragosto, acabam concordando e vão tocar a sua vida e, às vezes, são objeto até de reencarnações quase que assim em seguida, em curtíssimo prazo de tempo. Mas há aqueles, Reginaldo, que morrem, são cooptados por verdadeiras legiões de criminosos, de pessoas que não concordaram e não perdoaram, e eles se organizam de forma a voltar para a Terra. Ora, ocupando cargos até de lideranças de administração, ora, permanecendo ainda na espiritualidade, como um verdadeiro enxame de espíritos atormentando as suas vítimas reencarnadas ou que estão ainda na espiritualidade. Nós vemos, às vezes, verdadeiros cercos, como, por exemplo, aconteceu, assim, vamos fazer uma referência rápida, eu me lembro de um caso narrado por André Luiz, em que renasceu um indivíduo que havia promovido a morte de
centenas, milhões de pessoas aqui na Terra. André Luiz não diz quem é. Eu deduzo que ele estivesse se referindo a Hitler. Mas não tenho muita certeza, porque nas pesquisas que eu fiz para que esse livro surgisse, infelizmente, Reginaldo, eu encontrei muitos outros holocaustos, muitos outros genocídios. Muitos responsáveis, né? E nesse caso que André Luiz relata, eu me lembrei de Hitler, mas pode ser, por exemplo, quando a Bélgica tomou conta do Congo, quando os nativos não faziam o que eles estavam... Eles tinham uma cota de diamantes que eles tinham que apresentar para os belgas. Quando eles não cumpriam essas cotas, eles tinham as mãos decepadas, braços decepados. Então você vê fotos até hoje de os pobres, eles existem muitos vivos ainda, sem os membros. Isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. Então, quando um indivíduo desse que procede desta forma desencarna, ele é perseguido inicialmente por suas vítimas. E nesse caso que eu mencionei de André Luiz, a espiritualidade disfarça esse indivíduo para que ele não seja reconhecido. Ele reencarna em situação muito precária. No meu livro, eu conto uma das encarnações de um desses perseguidores, um desses verdugos, uma encarnação muito triste. É isso mesmo, que era a segunda questão que eu ia te colocar, né? Porque quando a gente tem todo um processo de alguém que acaba acarretando o sofrimento do outro, quando ele vem alguém que tenha sofrido por ele, você fala no teu livro alguma dessas questões, né? Como que ele descobre, como que ele acaba penalizando esse verdugo aí que acaba penalizando o outro? Então, às vezes a espiritualidade consegue até esconder o indivíduo, mas mas a herança é pesada, né? Então, é isso que eu ia falar. A herança faz com que o perispírito dele exale uma espécie de aroma negativo. Allan Kardec, numa das suas obras, diz assim, assim como as moscas vão atrás das feridas físicas, das máculas físicas, os espíritos vão atrás das máculas espirituais. Então você pode disfarçar o indivíduo, fugir, né? Fugir, mas ele ainda está exalando aquele mau cheiro, aquele odor dos seus atos insanos de vidas anteriores. Então ele é localizado. Então ele continua sendo a presa de todas as formas, né? E é contra isso que existe esse movimento muito forte que eu descrevo no meu livro, de mentores espirituais procurando apaziguar as partes para que os indivíduos deixem de se perseguir e se harmonizem finalmente. Nós estamos chegando, Sidney, ao final do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, nós vamos tratar desse tema, né, herdeiros de nós mesmos, no próximo programa também, mas eu queria que você deixasse para os nossos amigos que nos acompanham agora algum aperitivo para que ele venha para o nosso próximo programa entender um pouquinho mais da sua obra. Eu queria que você falasse alguma dessas questões, provocasse algo nesse nosso amigo telespectador. Nós temos muitos temas em que nós tratamos nesse livro. Um tema que eu acho que talvez seja interessante é o relacionado com a fertilidade. Um dos objetivos, uma das propostas que é feita para um dos personagens é que ele receba de volta em seu lar um filho dele de uma vida anterior que se suicidou. Acontece que a esposa dele é estéril. E ela assume o compromisso de receber esse espírito. Mas como? Se ela não pode gerar uma outra criança. Então é um assunto que nós trazemos e nós nos baseamos em fatos reais para oferecer ao leitor uma reflexão em torno desse assunto também. Herdeiros de Nós Mesmos é uma obra que nós estamos tratando aqui, a nova obra de Sidney Fernandes, que nós vamos voltar no próximo programa. Já agradeço, Sidney, já convidando para o próximo programa, Sidney. Muito obrigado.
Obrigado a você também que nos acompanha. Até daqui a pouquinho com um novo programa, um novo momento para você refletir conosco.